Olá, queridos amigos e amigas do nosso Caminhando Juntos, nesta atividade interessante do Grupo Espírita Redenção, nós hoje viemos tratar, eu e o Nilo, de uma das bem-aventuranças, né? E nós vamos tratar hoje no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e vamos tratar de dois itens, mas eu já falo deles. Passaremos lá para o amigo Nilo para os cumprimentos desse nosso encontro. Tudo bem, meu amigo? Tudo em paz? Muito bom Olá, tê-lo aqui Arlindo. mais uma vez, meu jovem. Olá, muito obrigado. E é um prazer enorme estar aqui novamente para estudar a nossa querida doutrina espírita. Vamos em frente com novos aprendizados, novas reflexões, sempre em cima desse texto que é tão rico. A cada vez que a gente lê e estuda, novas conexões aparecem, né? Novas deduções e uma ampliação do entendimento de algumas coisas. É sempre bom É isso aí, estudar. isso mesmo. Muito bom. Amigos e amigas, nós vamos então tratar, como dizia eu, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e vamos ver os dois itens referentes ao início dessas atividades, que são, primeiro, justiça das aflições, e, na sequência, causas atuais das aflições. Tema bastante interessante, bem presente no nosso dia a dia, e que a gente precisa refletir um pouco mais sobre eles, né? O que a gente vai tentar trazer nesse nosso encontro mais uma vez. Então, vamos lá. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem efetivar-se na vida futura. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter mais mérito. Mas então, pergunta-se, por que uns sofrem mais do que outros? Por que alguns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa situação? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende ainda menos, perdão, mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e dar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Bom, já tem Muita coisa aqui, pano para manga aqui, né? é verdade. Quer Bom, eu já iniciar? começaria com esse iniciozinho que ele coloca aqui, né? As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura, né? Ou seja, do jeito que ele coloca, a realização é na vida futura, a compensação será na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, né? Ou mais ainda, seriam um engodo. Olha só, então assim, Jesus falava de algo que ele sabia o que estava falando, né? Então vem aqui esse recado da esperança no futuro. Então ele já está colocando essa condição na vida, né? Porque você olhar para a vida pura e simplesmente sem essa perspectiva de um futuro, né? Fica tudo muito sem sentido. Fica tudo muito injusto, fica tudo muito assim, né? Não é possível que Deus misericordioso é esse. Se você faz um retrato instantâneo da situação no mundo, vai falar onde está a justiça, né? É. E aí, Mas então, diga. para a gente somar nesse espaço de tempo,
uma reflexão que a gente de casa precisa fazer, né? Veja que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele só vem depois de um livro de o que é o Espiritismo, de um livro dos Espíritos e de um livro dos Médiuns. Não à toa. Por quê? É só para chamar a atenção, mais uma vez, que não se trata aqui de religião, trata-se de moral. Por quê? Confundir o Espiritismo com religião é que será o grande equívoco, porque a religião não ajuda a perceber a profundidade dessa proposição, que é a da ideia do futuro, a da ideia da continuidade da vida do espírito. Porque se nós estamos falando de um futuro, é preciso que seja uma outra vida. É um futuro para além deste momento em que estamos aqui encarnados. E para isso, não à toa, por isso, quem surge primeiro é a filosofia, que vai nos dar suporte para essa compreensão, senão ela não consegue se Isso. sustentar. Seremos apenas mais uma religião, e não aquilo que é proposto por Kardec, doutrina filosófica com consequências morais. O interessante é que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem a função de, dentro de uma filosofia como a doutrina espírita, né, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, mostrar que tudo que Jesus falou faz sentido. Quando você estuda, né, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, né, e vem aqui depois, vamos então retomar aqui Jesus. Aí você vai entender toda a mensagem de Jesus de uma outra maneira, e aquilo começa a fazer um tremendo sentido. Então, realmente, não é uma questão religiosa, é uma questão de lançar luz ao ato de viver, né? A vida começa a ganhar um outro sentido, e essa realidade, o que a doutrina espírita nos traz de revelação dessas condições da vida, apontam para a necessidade de uma conduta moral, né? Sem isso, é, é, é o que vem trazendo o sofrimento na Terra, é o que vem estabelecendo o sofrimento na Terra, é justamente a falta da conduta moral dos encarnados, né? Claro, a gente entende isso como um processo, estágio evolutivo, né? Mas a gente entende o que Jesus veio fazer aqui, trazer um farol, uma diretriz, apontando uma direção para que o homem, para aqueles que já estão desejosos de paz, de justiça, possam seguir, Uhum. né? E aqui a doutrina espírita vem lançar luz a tudo isso. É muito bacana, né? E é bacana, você já começa a pergunta aqui, né? Mesmo com essa certeza da vida futura, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz-se que é para haver mais mérito, mas então se pergunta por que uns sofrem mais do que outros, né? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Quer dizer, então realmente, é como ele vem trazendo o raciocínio das pessoas, né, para essa questão da justiça na vida como um todo, num sentido maior, né? É muito legal. Isso aqui realmente é para pensar muito, né? E olha que aí você usou a expressão correta, né? Justiça. Justiça não é nem condenação nem vingança. É justiça. Justiça é É lei, justiça. né? É É tudo. reequilíbrio. É reequilíbrio, é isso aí. Reequilíbrio com a verdade, né? E isso aqui é sensacional. Podemos seguir para baixo um pouquinho? Vamos. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Então, são chaves, eu acho que são chaves de abóbada. Pensar Deus é pensar no infinito das perfeições. Se não for assim, você não consegue concebê-lo. Não é, a vida não fica compreensível. As dores são incompreensíveis. Tudo perde o sentido da realidade. Então, esses caminhos que Kardec nos vai propiciando são sensacionais. Ele deve ser todo poder, todo justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Veja que a gente vai repetir. É tão fora do contexto religioso isso. Então, a condenação, porque olha só, toda bondade, sem o que não seria Deus. Então, se ele é todo justiça, todo bondade, todo poder, sem o que não seria Deus, então
não se compraria indulgência, não se vende indulgência, não há lugar garantido para ninguém, porque quem garante o lugar, na realidade, é um lugar da intimidade, é o lugar da consciência limpa, com autodenodo, e não porque alguém apontou se é isso ou se é aquilo. Quer dizer, autorresponsabilidade o tempo todo. É Só uma, vendo Deus assim que a gente consegue perceber isso. isso, como você disse, né? É uma outra maneira de entender as coisas. Não há privilégios e não há aquela coisa do, eu tenho autoridade, então eu vou dar um jeitinho, vou Uhum, passar à frente da ordem natural porque eu sou mais. Então, nesse sentido é que muita gente se engana, né? Porque esse é um movimento humano, dos encarnados, da uhum. vida no trato das coisas materiais. Mas em que se refere à vida eterna, isso não é uma verdade, isso não se verifica. E é aí que muita gente, né, vai constatar isso tarde demais, né? Quando vê que ali já acabou a oportunidade, agora vai ter que recomeçar, né? Eu até, Nilo, se você permite, eu vou até corrigir uma palavra, uma colocação só na palavra. Você diz assim, muita gente, não, muitos de nós. É assim que nós acabamos resvalando na vida, Sim, porque a gente verdade. acha que está Sim, compreendendo tudo absolutamente, aí, ó, dançou, isso, isso. porque é um detalhe, Eventualmente, todos nós nos veremos nessa situação essa em situação. alguma questãozinha da sua vida, né? É, É nosso, isso é nosso, é isso. realmente. Se é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. Visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Eis o de que cada um deve bem se compenetrar. Vamos repetir. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Eis o de que cada um deve bem se compenetrar. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Então, sem misticismo, sem nada daquelas bobagens às quais nós somos acostumados, é isso. É olhar e ver. Agora é bacana porque, assim, tudo que parecia injusto, errado, né? Que Deus bom é esse para permitir tanta coisa ruim nesse mundo, né? Então, agora começa a ser explicado. Se há um problema, se há um sofrimento, se há uma dor, né? Deve existir uma causa e, com certeza, essa causa é justa. E a Uhum. gente começa a entender essa relação de coisas e esses fatos. Agora, a doutrina espírita aponta para o reequilíbrio nosso, né, com as verdades eternas, né? E não como talvez alguns possam entender, estabelece-se um tipo de relação às vezes distorcida com isso, quando se pensa em punição, castigo, Uhum. lei de causa e efeito que vai castigar as pessoas, vai punir, vai cobrar porque está devendo, precisa pagar, né? É, é. Como se tivesse alguém esperando para receber alguma coisa, né? E Uhum. nós precisamos sair dessa noção, né? A gente vive com base em conceitos enganosos, conceitos errados, né? E concluímos de forma errada, e a realidade da vida irá nos reconduzir para o equilíbrio, para o entendimento das coisas. E como é que se consegue isso? Entendendo as consequências do que estamos fazendo. É. Como é que nós vamos entender as consequências? Assumindo as consequências, passando pelas consequências do que criamos. Aí vamos entender o porquê que aquilo não é bom. Então, não se trata de castigo, trata-se de reequilíbrio e aprendizado, né? E é bom o espírita lembrar de uma coisa interessante, que alguns espíritas desavisados costumam, porque a gente sempre procura um jeito de transformar a coisa em vingança ou punição. E vira, olha a lei do retorno, hein? Porque isso é temerário, isso é apavorante do Sim, sim, cara. faz disso uma Novamente, arma é para os outros, vingativo. né? É. E aquela coisa, aquela relação ainda antiga, né, das religiões tradicionais. Puxa, mas eu
eu frequento sempre, eu estou sempre lá, faço Uhum. tudo, e por que que isso aconteceu comigo? Né? Então, assim, notar que então não talvez esteja estudando, lendo, mas não está compreendendo muito bem, Uhum. né? Porque todos nós, até no dia a dia, se nós formos, aproveitando já que o tema é justiça das aflições, e depois virar causas atuais agora, né, das aflições, como a gente se a gente for perceber quantas coisas já se passaram conosco e que se a gente começa a estudar, entender melhor a doutrina espírita, a gente vai vendo que aqui e ali a gente começa a identificar que algumas coisas têm a ver com essa vida mesmo, É. né? Com como a gente vem, né, lidando com as coisas, né, e a gente vai acordando e despertando para Exato, certas questões, né, cada um sabendo, conhece bem as suas, quais são, né, e podemos já identificar aqui. exato. A gente chama atenção para um fato importante desse processo, é que Allan Kardec, na estruturação deste livro, desta obra em especial, ele vai atentar para o detalhe fundamental. Ele pega tudo que é, digamos assim, pacífico no Evangelho e traz para cá, para a nossa lógica, para a gente olhar e raciocinar juntinho. Quer ver, não à toa ele começa dizendo o quê? Justiça das aflições, para que a gente entenda por que passa por aflições. E, na sequência, ele vai nos propor causas atuais das aflições. Você já compreendeu por que a justiça das aflições? Agora vamos compreender quais as causas atuais das suas aflições. Onde é que elas se encontram? Por que elas se dão? Porque tudo tem que ter, essa doutrina nos remete ao raciocínio, a um raciocínio saudável. Não é esse raciocínio matemático, não. É um raciocínio no sentido de impor a lógica, o bom senso, de olhar e procurar compreender cada processo, cada momento da sua existência, né? É isso que é legal, porque Kardec sempre fala, dentro do processo doutrinário, em remontar às causas, dos efeitos às causas, a gente vai dizer, ah, tá, faz todo sentido. Só dói em quem age equivocadamente em algum momento. Eu causei e, ao causar, eu desencadeio uma série de situações. E elas não serão vingativas de Deus para conosco, mas elas serão necessárias para o nosso aprendizado. Se a gente se propõe a aprender, a rever, a gente aprende até com leveza, embora passe pelas vicissitudes. Vamos cada dia aprender mais, porque toda nova existência é a preparação para uma outra. Então é delicioso isso. Se a gente consegue caminhar com a lógica kardeciana, a gente consegue ir percebendo como a vida é tão menos complicada do que a gente tem feito parecer, né? É. E aí, tem um aspecto que eu acho fundamental, que é muito importante, que se destaca da doutrina espírita, quando a gente estuda, que eu acho fundamental para uma boa compreensão disso tudo, para podermos realmente isso fazer efeito em nós, que é, como você disse assim, que é racional, é uma coisa pensada, racional, para compreensão, né? Nesse sentido, a gente já começa, né, a compreender o seguinte: o título Justiça das Aflições, né, não é aflição como castigo, é bem diferente. Justiça das aflições, né? E aí, como você falou, primeiro já se coloca que nas aflições existe ali um quê de justiça se estabelecendo, é uma justiça, né? É justiça no sentido maior, não é justiça como vingança ou como castigo, é justiça no sentido de recolocar as coisas nos seus devidos lugares, Se nós né? pudermos usar a expressão fazer com que seja justo. É, porque é isso. Isso aí, né? E causas atuais das aflições, começar a entender como essas aflições surgem. De onde vêm essas aflições? Por que temos aflições? Né? Agora, o mais importante, né, Arlindo, é a gente começar a entender, para a gente sair daquela coisa mística, daquela relação antiga com Deus, de que Deus é um Senhor punitivo, precisamos ter medo, daquela atitude de se ajoelhar como um condenado que pede clemência, aquela atitude passiva. Não é isso.
né? Precisamos sair dessa imagem de religioso devoto, temente a Deus, Uhum, com medo da justiça divina, da ira divina, do castigo, né? Precisamos sair disso. Não se trata disso, trata-se de começar a se descortinar uma possibilidade de futuro, onde nós vamos começar a caminhar com os olhos abertos e a não mais gerar sofrimento para a nossa vida. Trata-se disso, de começar a entender por que sofremos, e a partir do momento que entendemos as causas do sofrimento, começaremos a entender como fazer para não mais cair no sofrimento, uhum, né? Então, excelente. é essa lógica que eu acho que é importante na doutrina espírita, a gente começar a entender. Como você falou, a consciência tranquila, é saber começar a se relacionar com a vida, tendo em vista a realidade da reencarnação e todas as questões de cunho moral envolvidas aí, Né? né? Nós estamos precisando urgentemente abrir mão daquilo que me incomodava profundamente quando criança, dentro do processo católico, em que você havia meia culpa, minha máxima culpa. Isso é um horror, porque eu tenho a impressão de que isso é paralisante. Esse culpado não se mobiliza para É, avançar, para modificar, para alterar a sua situação. não há saída para essa culpa, né? Eu É sou o culpado terrível. e pronto. É uma cadeia, é um negócio horroroso. Enfim, causas atuais das aflições. Vamos ver o que Kardec nos traz aí. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Essa é a primeira coisa para se pensar, eu acho, para ter clareza, né? Que a gente se vê, às vezes, tão entristecido, enfraquecido, por conta de não ter a clareza disso, né? Há dois tipos de vicissitudes. Uma, umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Então a gente para com aquela bobagem, é o karma, não tem karma de ninguém, tem nada de karma. A lei é de causa e efeito, e por ser de causa e efeito, ela pode trazer para a atualidade, para o meu presente, as dificuldades que eu fiquei de arrumar agora, dando um jeito nelas, mas eu vou ter que encontrar. Quem produz arca com as consequências da sua produção, minimamente, para que haja a possibilidade de compreensão. E aí, quem compreende se fortalece. Veja que não é uma questão só de entender, porque o intelecto às vezes entende, mas a intimidade pode não compreender. Eu acho que essa distinção é fundamental. Eu tenho a impressão que a gente pensa sempre que entendi. É como eu lembro sempre que há um certo momento da história aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né, porque o Chacrinha era um homem de televisão muito famoso, muito querido, da nossa infância inteira, e num certo momento, por conta da AIDS, de uma série de outras questões que foram surgindo, ele gravou um jinglezinho, bota a camisinha, bota meu amor, e isso fez parecer que as pessoas compreendiam, mas elas não compreendiam. Elas entendiam a letra, mas não compreendiam a profundidade da necessidade de usar a camisinha como um preservativo da sua própria vida. Parecia apenas uma moda. Eu não quero usar essa moda. Aí a gente não tinha noção de que nesse caminho as DSTs iam avançando e tudo isso. É diferente entender e compreender, porque quem compreende se protege. Quem só entende pode não mudar o comportamento. Então, eu acho que esse é um dado importante. Diga. Sim, isso, dentro disso que você está dizendo, essa diferença, né? Você compreender o recado é uma coisa, agora alcançar, entender o alcance do que aquilo quer dizer, entender o que está em torno, as causas, o porquê, como, né? De onde surgiu isso, para que serve isso, realmente é um pouco mais do que você entender só o recado. Ah, usar camisinha. Ah, tá, tem que usar agora tem que usar. Ah, Uhum, tem essa doença aí. Pois é, então é para essa doença, né? Não, a camisinha é uma previne praticamente todas as doenças sexualmente transmissíveis, né? uhum, Então, quando você pensa em usar camisinha, você não está pensando em seguir uma regra, né? Você deve estar uhum. pensando na sua proteção,
na proteção do parceiro, da sua. Uhum. Então, enfim, né? É Isso é um pouco uma. mais do que entender a regra, né? Exato, exato. Acho que a lógica é essa que a gente não pode perder de vista. Por isso que a gente está falando. Parece que é outra coisa, né? Mas não é não. É porque a gente está É, falando de algo que precisa ser isso. compreendido para que a gente consiga fazer Analogamente, nosso salto de qualidade. isso. Né? Analogamente, aqui a gente traz para a doutrina espírita, quando a gente entende, porque muita gente diz assim, eu sigo direitinho a doutrina espírita. Né? Então a gente precisa esclarecer isso, assim, seguir, a gente entende o que a pessoa quer dizer, mas na realidade, a doutrina espírita, ela não preconiza comportamentos. Ela não Uhum. diz isso pode, isso não pode, faça isso, não faça aquilo. Olha, isso é pecado, aquilo não é, isso aqui Uhum. pode, isso aqui não pode. A doutrina espírita não tem isso. Ela te dá a relação entre as coisas. O que convém, o que não convém, o que lhe convém, o que não lhe convém, fica a cargo da sua consciência, Exato. né? É como isso está, Jesus já dizia isso lá, né? Que a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, somos livres para agir, para atuar segundo a nossa consciência. Uhum. Agora, nos depararemos com as consequências. Como assim? É castigo? Não. O universo ele foi criado dessa forma. Ao Uhum. agirmos, estamos emitindo ondas, vibrações que irão encadeando eventos e vamos nos deparar com as resultantes dessas energias, as resultantes do que estamos emanando, do que estamos Uhum. provocando, né? Aí daí o conceito de justiça, É né? isso, é isso. E Então, aí, é preciso a gente começar a sair daquela lógica antiga de castigo, pecado, punição, para uma lógica de responsabilidade ao viver, ao agir, isso. né? E aí nós vamos retomar o velho texto e dizer, lembrar de novo com Kardec. Essa doutrina é uma doutrina de autonomia moral. É a moral autônoma. Nós temos autonomia para escolher, para decidir, para fazer, para não fazer. É nossa responsabilidade. Senão a gente lembra muito do Paulo, mas não faz o que o Paulo falou. Olha só, tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Quem disse? Nem tudo me é lícito. Tudo, eu posso, mas nem tudo me é lícito. Não é que alguém disse que é lícito ou não. Eu é que vou ter que identificar isso. Eu é que tenho que saber disso. Se eu não souber disso, o pastor não sabe, o padre não sabe, o diretor do centro espírita não sabe, não tem jeito. Nem o seu benfeitor. Sabe por quê? Porque o problema é teu. É um problema meu. É uma questão que só quem pode resolver sou eu e você. Senão a gente não avança. Senão a gente não avança. E é importante, né, Arlindo? Isso que você falou é importantíssimo. É uma doutrina que nos leva à autonomia moral, no sentido de que somos responsáveis pelo que decidimos, pelo que escolhemos, né? Então, a gente precisa sair daquela coisa de alguém falou, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo porque é o certo. Eu posso até acatar e achar que não, eu estou fazendo porque ele mandou, então a Uhum. responsabilidade não é minha. Nós temos muito medo de assumir responsabilidades no sentido de nos responsabilizarmos. A gente quer sempre que alguém garanta, nos dê a garantia de que o que estamos fazendo é o certo, é bom e vai dar certo e vai dar tudo bem, eu não vou me prejudicar. Então, assim, a gente põe muito na mão dos outros essa responsabilidade, quando ela é nossa. Até quando eu acato uma orientação de alguém, a responsabilidade de acatar uma orientação de outra pessoa para a minha vida, a responsabilidade é minha. Eu segui porque Fui eu eu quem quis, decidi, eu fui que eu quem escolhi decidi. acatar a decisão do outro. E muita gente, né? Poxa, tá vendo? Olha só, fui seguir a dica do cara, quebrei a cara, tá vendo? A culpa é sua, fica. Não, não é. A culpa é nossa porque resolvemos acatar a dica do outro, É isso né? aí. Então, isso precisa a gente começar a entender, porque não é questão é porque é assim que funciona. Se não começarmos a entender isso, continuaremos na aflição, no sofrimento, Uhum. não é? Eu vou lembrar de uma expressão que o Jaime usou ainda esta semana, no momento de redenção que ele produziu, e que ele lembrava da tal da autonomia de voo. A autonomia de voo sou eu que faço, a minha. Não adianta, ninguém pode me dar essa autonomia, né? Ninguém pode me dar essa autonomia. Sou eu quem vai conquistá-la, fazê-la acontecer. Enfim, vamos lá. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos
são consequência natural do caráter e da conduta dos que os suportam. Né? Então, olha só, novamente responsabilizando, é cada um. Está tudo nas nossas mãos, né? Reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? É só essa última expressão que eu gosto muito, porque da nossa imprevidência, de sua imprevidência, então a gente nunca pensa no amanhã para, por exemplo, guardar um pouco de recurso, não é tentar usura, não, é não jogar fora tudo de uma vez. Eu vou usar um exemplo simples, né? Que é muito comum no nosso dia a dia. Eu conheço uma série enorme de como é que a gente fala? O trabalhador autônomo, né? Aqueles que não têm um vínculo, às vezes, com o patrão, não sei o quê, ou até que tenham. Por exemplo, os profissionais liberais, de um modo geral, foram objeto até de um poema do Vinícius de Moraes, O Desespero da Piedade, em que ele, ao final, ele vai dizer assim: e tem de piedade, Senhor, dos profissionais liberais que não se liberaram jamais. Eu tenho uma série de amigos que são corretores de imóveis e que ganham, às vezes, numa venda de uma casa de tantos mil reais, ganha numa venda 100 ou 200 mil reais na mão. Que beleza. O que ele faz? Ele gasta naquele mesmo 200 mil reais. Sabe por quê? Ele tem certeza que depois vai vender outra casa e vai ter mais 200. Olha só, isso é pura imprevidência. Aí ele não vende o alma derrocada a qualquer mercado, o cara quer se matar, porque como é que pode? Como é que eu tô duro? Tá duro por quê? Porque foi imprevidente. Se ele não precisa ser usurário, ele também não precisa ser um permissivo, né? Então, são essas coisas que a gente acaba fazendo na nossa vida e depois reclamamos das consequências que vêm imediatamente, é no agora. Não é para depois, não é para amanhã, né? É a ambição desmedida. E desmedida em que sentido? A gente sempre pensa que o ambicioso desmedido é aquele que junta um monte de dinheiro. Não necessariamente. Às vezes eu tenho, por exemplo, o meu carro é uma Paraty 2005. Todo mundo quer ter um carro mais moderno. É justo. Esse pensamento é justo. Agora, a medida que a gente toma para isso é que pode ser equivocada. Eu quero, de repente, partir do meu 2005 para um 2024. E eu não vou ter como, nas estruturas da minha vida econômica, eu não vou ter como bancar isso. Olha só, eu trabalho deixando a ambição corroer algo que eu ainda nem tenho. Então, essas coisas que são do dia a dia e que mostram para a gente, na prática, quantas aflições a gente cria no agora, né? Não sei se é por aí. Fala aí. Sim, você tocou num assunto importante, mostrando o aspecto material financeiro. Mas também tem aquelas pessoas imprevidentes que guardam o seu amor só para aqueles muito próximos, né? Que não consegue ser fraterno, amigo, justo, atencioso com aqueles que convivem com ele. Às vezes ele sai no seu prédio, né? Não dá um bom Uhum. dia para o porteiro, num lugar para ser atendido, não trata os atendentes com respeito. Então, assim, a imprevidência também se diz aí nas Também. suas atitudes. Você é Uhum. imprevidente nas suas atitudes, sem atenção, sem cuidado com o outro, Uhum. né? Amanhã Embora você depois, ame muito a sua família e mostre lá embora todo o Menudo seu seja amor, muito bom, um mas da excelente porta para chefe de fora, família, mas da mas porta para se fora. limita ali, né? Se limita ali àquelas pessoas e o resto do mundo, e o resto do planeta, né? E as pessoas que convivem às vezes com você no trabalho, né? Então, o que acontece? Amanhã depois acontece alguma coisa, a pessoa se vê sozinha, sem alguém que dê um apoio, sem alguém que vá ajudar. Por quê? Porque ninguém o conhece, ninguém tem intimidade, ele não se abriu para ninguém, não criou pontes afetivas com mais ninguém. Uhum. Então, a imprevidência nesse sentido também, Também, de também. viver, ter parcimônia no afeto, né? Uhum. No amor, na fraternidade, na compreensão, no cuidado, na atenção com os outros. Às vezes, uma pessoa que trabalha com ele ali no dia a dia está passando um sufoco, uma coisa, ele não é capaz de ver que a pessoa está mais triste, está mais calada, Uhum. não pergunta, está tudo bem? O que é que você está diferente? Né? Então, assim, a imprevidência, no sentido geral, podemos Também, colocar, também. né? E o orgulho, que pode ser esse orgulho Orgulho, de família. Mas, olha, perfeito. minha família é maravilhosa. Agora, esse pessoal não tem estrutura familiar, não. Aí é fácil.
Mas o que você tem feito para isso, para melhorar isso, para dar. Por que a sua família não vira exemplo, não, de alguma maneira não se aproxima? São essas relações do dia a dia que fazem a diferença, né? Afinal de Exato. contas, a gente veio para cá para se relacionar com todo mundo, não é com o núcleozinho que a gente ama, porque senão era fácil. Cada um vinha no seu núcleozinho e esses núcleozinhos ficariam separadinhos. Mas como nós somos uma família É. grande só, é toda uma família humana, ó, a gente está comprometido com isso. E que a gente também confunde muito, eu não sei se somos nós que confundimos, ou se de algum modo a mídia ou o senso comum entende errado essa coisa do amor ao próximo, de ajudar as pessoas. Isso é meio confuso para nós ainda, né? A gente pensa Uhum. que ajudar o próximo é viver, abrir mão de tudo que é seu para dar para os outros, ou é largar o seu. Eu estou indo para o trabalho, eu tenho que parar porque eu tenho que ajudar. Eu vi um rapaz deitado na calçada, eu tenho que parar minha vida para ir lá, né? Não posso, eu tenho que fazer tudo pelos outros. Não é bem assim. As Uhum. coisas estão passando naturalmente na nossa frente, naqueles lugares em que transitamos. Não se trata de você abrir mão da sua vida para ter que resolver a do outro. Não é isso. É você poder ser minimamente atento à dor do próximo. Uhum. Ter uma palavra. Às vezes, uma palavra, você muda a vida de uma pessoa, muda o dia de uma pessoa. Uhum. Você dá um bom dia, um sorriso para alguém espontâneo, com alegria, né? Porque eu ouvi uma vez uma coisa interessante, né? Que a gente não é com as coisas que acontecem que vamos ser felizes. Nós temos que ser felizes para as coisas acontecerem. Uhum. Então, quando você começa um dia feliz porque está começando mais um dia, entusiasmado com as oportunidades, você dá um bom dia sincero para alguém, isso Uhum. às vezes muda o dia da pessoa. Se enche de alegria aquele dia do outro. Aquele dia do outro também. Isso é contagiante, né? Um sorriso, um ato simpático, Exato. um gesto simpático, generoso. Isso é contagiante, isso faz bem a qualquer pessoa, né? E isso nós podemos fazer gratuitamente. A gente não precisa abrir mão dos bens materiais para dar para o Exato. próximo que está. Não, não se trata disso, não é por aí, Você sabe o que né? acontece, Nilo? Você usou esse exemplo de a gente não tem que necessariamente parar tudo ali e as pessoas, você vê como é que a gente usa o evangelho de forma, às vezes, equivocada, né? Nós pegamos lá, por exemplo, a passagem do samaritano, então todo mundo que não faz o que o samaritano fez vai para o inferno. E não foi isso que É, Jesus quis dizer. Ele só perguntou assim: dentre todos esses, quem foi o mais fiel ao amor, ao outro, ao próximo? Foi aquele que teve condição de parar e atendeu. Ele não está isso. condenando os outros que não o fizeram, ele está só nos chamando a atenção para que, quando a oportunidade chegar, a gente também possa aproveitar a oportunidade e realizar, se for possível. Ele não disse larga tudo, joga fora e sai, não. Não foi isso. Aí a gente começa a criar uma prisão para o outro. Olha, tá vendo? Se eu não fizer isso, olha o exemplo samaritano. A Pois gente está sempre é, pois botando é. alguém na prisão. A gente precisa entender que essas lições de Jesus vinham carregadas com cores fortes, que é para facilitar o entendimento dos Entendimento. corações daquela época. Uhum. Foi um exemplo dado, foi, né? Agora, é claro Ele que não aqui fez é um aquilo para condenar modelo. os outros. Ele não fez aquilo para condenar os outros Não, que não fizeram. isso Não é é um isso. exemplo, né? É o exemplo do ideal, de onde se pode Uhum. chegar, né? A que ponto nós podemos ter isso desenvolvido. Chegaremos lá um dia, né? Uhum. Mas por enquanto o respeito e a consideração com o próximo já é uma medida muito boa para nós, Exato, né? Nesse exato. momento. A gente tem que fazer aquilo que nos é possível nesse momento. O que é possível? É só o sorriso? Então faça só o sorriso. Dê só o sorriso, tá bom. É só o aperto de mão? Então dê o aperto de mão. Mas dê, de verdade. Ele não pode ser falso, ele não pode ser canhestro, ele precisa ser dado. Isso, Quando é tem isso. vontade, dá de verdade. E cada um vai dar o que tem e o que pode, não é essa coisa. Senão a gente vira, Isso. cria uma escolinha, uma fila que tem que ser, olha, todo mundo tem que fazer assim. Não, não é isso. Não foi isso que Jesus propôs Aí para nenhum fica, de nós. exato. Aí fica aquela coisa, eu quero ser bom, eu quero ser bom, É, não quero é ser, isso. eu tenho que ser bom. Mas o que é ser bom, afinal? Isso. Qual é a medida do ser bom, né? Nós não somos espíritos superiores. Uhum, Nós ainda estamos a caminho, estamos num planeta de expiação e provas, né? Ainda estamos ali começando a abrir os olhos para o que realmente importa na vida, né? Através da doutrina espírita. Então, eu costumo dizer o seguinte: o ser bom para nós, a princípio, pode ser o ser autêntico.
ser verdadeiro. Isso já é um Exato. bom começo. Se eu não gostei, não, olha, isso para mim não dá. Uhum. Sabe, se eu gostei, ok, isso aqui eu consigo, isso aqui eu dou conta. Não, mas isso aqui para mim, desculpa, eu não consigo, não posso. É, É é. ser autêntico e verdadeiro. Já é excelente. Você, né? Isso está até lá também, sempre foi bem Jesus. Uhum. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Isso, Acabou. então. Se nós conseguirmos agir assim com as pessoas, não significa ser estúpido, grosseiro, né? Uhum. Mas podermos ser autênticos e verdadeiros naquilo que estamos nos colocando, já é um excelente começo. É, Muita coisa já vai ser evitada, já vai né? Nós ser. precisamos fugir daquela coisa do querer agradar, É. né? Querer agradar, a gente tem que agradar. Eu não posso contrariar as pessoas, porque não é legal, e a fraternidade, e o, né? É. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Começam as frases feitas e as palavras É, fortes e a gente fica aprisionado com isso. Isso não leva para lugar nenhum, de exato. modo geral. A gente não veio aqui para agradar ninguém, a gente veio aqui Uhum. para viver a vida e interagir com as pessoas num clima de fraternidade. Exato. É Eu por não aí. tenho que agradar. Às vezes eu vou desagradar, paciência, Uhum. mas o desagrado é um problema que é do outro. Eu É. não posso dar conta do outro estar bem ou não estar bem, Uhum. né? É isso aí. Vou seguir mais um pouco aqui. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e disputas funestas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperância e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Então, por aí vai umas coisas interessantes, e são todas, gente, do dia a dia, ó, é do nosso comportamento comum. Então, você vê, a chave da felicidade proposta por Jesus não tem nada de mirabolante. Não, coisas simples, é o nosso dia a dia, é o viver, né? Com a atenção e o cuidado necessário para a nossa vida e para as nossas próprias ações. Então, eu acho isso bem, bem rico, né? Ele não está dizendo aqui o que fazer, ele está Uhum. mostrando como, na vida atual, nós temos, nós causamos muito da nossa própria da aflição que passamos, né? Muitos têm a ver com comportamentos nossos mesmos. É. São coisas que foram criadas por nós, pela nossa atitude, pelas nossas escolhas lá atrás, por coisas que inadvertidamente despertamos ou fizemos, né? Uhum. Então, ele está mostrando aqui, muito interessante, né? É colocado assim, o sofrimento, essa situação com os filhos é bem, bem didático, Bem, mas bem também mesmo. vale para as relações que a gente tem com as pessoas. Quantas pessoas Uhum. a gente magoa, às vezes, a gente desperta um sentimento contrário, um sentimento aversivo, às vezes por uma falta de atenção ou por uma dureza maior, por uma palavra dura, né, uma atitude de orgulho, né? E, obviamente, nós vamos colhendo esses resultados dessas coisas ao longo da nossa vida, né? Que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente suas consciências, que remontem passo a passo à origem dos males que os afligem e verifiquem se na maioria, se na maior parte das vezes, não poderão dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. E não se trata aí de chorar sobre o leite derramado, mas ter um olhar crítico sobre a própria situação. Porque a gente, quando dói, a gente diz: ah, meu Deus, eu não mereço isso. Por que que eu estou passando por isso, Senhor? A gente joga de novo para a mão de alguém, para conta de alguém, uma culpa que, se houver, é sua, porque são suas escolhas.
né? São as nossas escolhas que vão fazer estarmos melhor ou pior amanhã, né? E isso é que a gente não pode perder de vista. Eu fico lembrando que eu fico muito ligado nessa questão de filho, porque, e olha que a expressão que ele usou lá em cima de filho é assim: quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio, por fraqueza ou indiferença deixaram rolar. Porque todo pai e toda mãe não tem jeito, a gente sabe que tendências os filhos trazem. E a gente, eu falo na condição de pai, eu sou pai de três, né? Então, você sabe, você percebe onde é que a coisa tem um pinozinho que você sabe que tem que ter atenção. Se largar de mão, paga a conta. Não tem mais ou menos. Se largar de mão, paga a conta, porque a gente vai observar e ver que atitudes tomar para ir tentando ajustar isso. A gente vê isso muito cedo. E se agir muito cedo, a gente fica minimamente tranquilo. Claro que o sujeito ou sujeita pode fazer o que quiser, pode tomar a decisão, mas quando tomar a decisão, você vai estar tranquilo dizendo: ah, eu fiz a minha parte. Fui chamando a atenção, fui tentando dosar, e é tanto que eles só fazem isso quando saem da sua vista, né? Quando eles estão na tal já liberdade plena, aí desanda ou se firma. Mas aí você tem a tranquilidade de saber: ah, eu agi. Se não deu fruto, deixa de ser um problema meu, porque ele também é um homem livre, ela também é uma mulher livre, um espírito livre Isso. que vai decidir por sua conta. Então, isso é bem interessante, eu acho. Né? É. Mas se o dever foi feito, se o trabalho foi feito, ele vai ter lá o que Freud chama de superego, que são o conjunto das regras e dos conceitos morais que foram transmitidos ao longo da sua infância e da sua juventude. Ele vai, naqueles momentos, virar aquela voz do pai: olha, você nunca me venha. Ele vai lembrar das orientações, ele vai ter o recurso dos valores que foram passados em que ele possa se basear. E ele vai escolher se ele Uhum, vai seguir a orientação que chama ele para o caminho da prudência, ou se ele vai dar vazão aos impulsos naturais dele mesmo, que às uhum, vezes podem, nem sempre, né? Claro, nós temos às vezes diferenças que não quer dizer que seja pior, mas são uma exato. maneira diferente de pensar, escolhem Uhum, outros caminhos. Mas às vezes são impulsos que levam, que arrastam ainda para a coisa ainda difícil, para o ladinho difícil que ele uhum, tem. Mas ele sempre tem isso. Agora, eu queria voltar ao que você falou ali, né? Que a gente joga a conta para o outro das coisas que acontecem com a gente sempre vai culpar alguém, né? uhum, Seria interessante a gente entrar um pouquinho nisso, porque isso é um sim, sim. movimento natural nosso, não Uhum, no sentido de querer se esquivar. É claro que o nosso instinto de preservação sempre vai tentar, né? A gente vai sempre tentar se justificar e não querer acatar uma culpa, né? uhum, Mas de onde vem isso, né? Precisamos entender que a gente faz isso. A gente sempre tenta se justificar, a gente nunca está errado, a culpa é sempre de outro e não nossa. Por que que isso acontece? Né? Isso atrapalha muito a nossa vida. Né? Por que que isso acontece? Porque a gente traz um código de conceitos e de valores que são próprios nossos, uhum, e a gente acredita neles. Então a gente age segundo eles, achando que está fazendo o melhor, o certo. uhum, Quando alguém diz: olha só, você, o que é que você fez isso? Eu, não, peraí, eu fiz uhum, isso por causa disso, disso, eu não tenho culpa. uhum, Agora, o problema é que a gente se apega a isso, se aferra a esses conceitos e não dá uma abertura para uma dúvida. Não uhum, dá abertura para se colocar no lugar do outro e tentar examinar a situação com isenção. Por mais que eu tenha feito com boa intenção, por mais que eu tenha feito acreditando naqueles valores, aquilo pode, naquele momento, não ter sido adequado. Pode ter sido um engano meu, uma falta de visão mais ampla. uhum, Sim, por que não? Então é aí que entra a gente poder relativizar essas coisas e poder sempre, em todas as situações, também tentar contemplar o lado do outro que está reclamando. O que é que houve aqui? uhum, E você vai se esclarecer, não, gente, olha só, aconteceu isso porque eu estava fazendo isso. Você vai se explicar, mas o uhum. outro vai se explicar também. Quando você tem essa abertura, você consegue sacar onde foi o problema. Exato. Agora, Você vai se explicar também sem fuga, né? Sem fugir. sem fuga, tentando esclarecer os Uhum, pontos, né? E se tivermos que nos desculpar, se percebermos que de alguma forma contribuímos para um engano, para algo que foi indevido,
se a gente consegue reconhecer isso e tentar resolver, pedido de desculpas. Não, é verdade, poxa, me desculpa, eu não percebi isso na hora, minha intenção não foi essa. Como é que eu posso então resolver? Vamos resolver isso, por favor. Agora, dificilmente a gente consegue chegar a esse ponto, porque isso toca, que é uma coisa chamada instinto de sobrevivência, Uhum. que é a autopreservação. Então, é difícil para nós sairmos disso, porque a gente tem a sensação de que vai ser aniquilado, né? Então, é algo para a gente pensar também, que precisamos sempre, em tudo, em todas as nossas convicções e posições, entender que existe mais de uma maneira de entender as coisas, de ver as coisas. Tem mais de uma forma tem mais existem prioridades diferentes, necessidades diferentes. Se a gente consegue entender isso, a gente consegue viver com uma certa flexibilidade e não ser tão aferrado a certos valores, a certos conceitos, e pensar nas coisas de um modo assim, com um sentido de bem comum, né? Do que é bom para todos, para mim, inclusive, né? Eu não sei, eu acho que isso aí é uma questão para a gente pensar. É por aí. Eu acho que é isso, essa reflexão é bem interessante. Eu vou pegar mais um trecho pequeno, porque estamos chegando no nosso tempo, mas é só para pegar um trecho do item 5, porque ele é bem legal. A lei humana atinge certas faltas e as pune. O condenado pode, então, dizer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não alcança, nem pode alcançar todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que a cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete consequências forçosas e inevitáveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre, e eu vou botar entre aspas, mas é isso, punido por aquilo em que pecou. Né? Isso é uma expressão ainda usada pelos espíritos da época, porque todos ligados à Igreja Católica, essa ideia de pecado tem sempre presente. Né? Para passar Então a é isso. ideia, certos termos, né, ainda É, eram necessários para passar a ideia da coisa, né? Mas a gente sabe hoje que esse pecado e punição, pecado, é apenas uma forma de colocar, né? exato, exato. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, a fim de evitar futuramente o que redundou para ele numa fonte de amarguras. Se não fosse assim, não haveria motivo algum para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, por conseguinte, a sua felicidade futura. Então, o legal é isso, né? Você é inescapável porque é preciso que a gente se ajuste à lei. Você vê que Deus não deixa, não há uma só falta, por mais leve que seja, nenhuma infração de sua lei, que não acarrete consequências forçosas e inevitáveis. Por quê? Porque a consciência é que estabelece isso, está no nível da consciência de cada um de nós. Não tem como escapar de mim mesmo. É verdade. Essa é uma visão que é uma lógica que na doutrina espírita está meio presente. Precisamos começar, porque talvez uma dificuldade nossa seja fazer essa transição dessa lógica do castigo, punição, pecado para a autorresponsabilidade, né? Uma moral autônoma, né? Onde eu começo a me tornar responsável pela maneira como eu ajo, como eu vivo. Entender que tudo que eu vou passar, tudo que eu passo, as circunstâncias que me alcançam, tem a ver com a trajetória que eu venho fazendo, tem a ver com a energia que eu venho emanando nas minhas atitudes, né? Como eu venho esbarrando nas coisas à minha volta. É isso, é começar a prestar atenção, É isso. né? Não é exigir perfeição de ninguém, porque esse mundo ainda não é perfeito, né? Um espírito, se Jesus viesse hoje, encarnasse, tomasse um corpo, provavelmente ele seria
não crucificado, mas seria morto do mesmo Uhum. jeito, É. provavelmente, né? Então, assim, é um mundo difícil ainda, né? Agora, por isso mesmo precisamos começar a pensar nisso. Já que temos a doutrina espírita, já que a doutrina espírita vem esclarecer essas coisas, vamos começar a entender. Mas para isso é preciso sair daquela lógica antiga. Precisamos ter a coragem de ir largando aquela lógica, que é tão impregnado na nossa lógica emocional, né, de Uhum. punição, castigo, medo do que virá de Deus, medo do que virá, ai, da próxima encarnação. Ai, eu vou Uhum. desencarnar, será que eu vou para o umbral como se fosse um castigo? Não é isso. Precisamos começar a lutar para ter a consciência tranquila. O Uhum. que é isso? Briguei, discuti com alguém? Estou me sentindo mal com isso? Ficou mal parado? Deixa eu tentar resolver. Qual foi o Uhum. problema? Deixa eu pensar nesse problema, deixa eu ver até onde eu posso ter tido realmente, até onde vai a minha culpa nisso, porque Uhum. ninguém erra sozinho. É. Isso aí. Né? Tem sempre um coadjuvante, tem sempre o outro lado da história. Então, assim, vamos pensar até onde vai a minha responsabilidade. Não vamos dizer culpa. Até onde vai a minha responsabilidade? A partir de Exato, onde exato. começa a responsabilidade do outro? Então, deixa eu me responsabilizar pela minha Uhum. parte. Deixar o Vou orgulho de lá, vou lado e tentar olhar para resolver. isso, né? Deixar o orgulho Isso. de lado e olhar de verdade para isso. Vamos conversar. Pô, olha só, eu venho aqui conversar com você, trazer discussão. Eu sei que a gente não, né, trocamos palavras. Eu queria vir aqui me retratar com você. Eu não gosto, eu acho que essa situação não está boa. Eu não gostaria que isso continuasse. Peço desculpas pelo que eu posso ter falado. Abre uma brecha, tenta estender uma ponte. Se a pessoa aceitar e também estiver querendo, muito dificilmente o outro lado também não vai querer se entender novamente, muito dificilmente, né? Agora, se ele não quiser continuar, querer continuar magoado e ressentido, aí já é uma outra história, isso é problema dele. A sua Uhum. parte você fez. Então, o máximo que a Isso. gente pode fazer quando pisa no pé de alguém É. é pedir desculpa. Se Uhum. ele vai aceitar ou não, é com ele. Se ele não aceitar, eu falo, bom, ok, já pedi desculpa, posso fazer mais alguma coisa por você? Não, porque pisou, porque está doendo. Não, então tá bom, boa sorte, vai com Deus. Uhum. Pronto, é o que eu posso fazer, eu fiz a minha parte, Exato. E se né? desvincula, né? E se desvincula, entrega, né? Entrega. É A sua isso. consciência vai estar tranquila, porque você tentou resolver. É isso que a gente precisa entender. Não é se resolveu ou não. Foi a Uhum. atitude que você teve, foi de busca de entendimento. Você teve a atitude correta, ok, então a sua consciência vai ficar tranquila porque você fez o que era certo. Basta isso, entendeu? Isso é estabelecer a tal mesa da negociação. Agora, numa mesa de negociação, o outro aceita ou não. Não é meu problema se ele não aceitar. A mesa foi posta e se topou, topou. Se não topou, você se levanta da mesa e vai cuidar da sua vida, deixa rolar o resto, que não é Ele problema tem seu. direito a querer ficar no rancor, isso é problema dele, Sim. né? É isso, Nilo. Chegamos ao fim, porque a nossa hora, infelizmente, avança mesmo, né? O texto é sempre, por menor que ele seja, porque hoje é um Seja texto pequeno, né? pequeno, é Mas pequeno. ele é pequeno só na aparência, porque ele traz muita coisa ali para a gente Pois é. conversar, né? Doutrina espírita é isso. Rende É bem, o graças a Deus. infinito em si mesmo, né? A doutrina É isso espírita. aí, é isso aí. Fica à vontade, então, para as suas despedidas, meu amigo. Bom, eu só tenho a agradecer essa oportunidade, né, Arlindo? E sempre lembrando a todos vocês que nos assistem, que estamos falando aqui em tese, estamos Uhum. falando em termos do ideal. Não quer dizer que porque eu digo essas coisas eu já estou, né, no ápice dessas questões todas. Claro que não. Isso também são coisas que nos lembram. Estamos falando aqui, ao mesmo tempo, nos relembrando de coisas importantes que precisamos dar atenção, sim. Precisamos tentar botar em prática, sim. Uhum. Às vezes conseguimos, às vezes não. Aqui e ali é mais fácil, ali já é mais difícil, e cada um lidando com as suas questões, né? Mas é isso, é lembrar isso, que a nossa luta é essa, é entender a doutrina, é entender o que isso quer dizer na prática, É né? isso. É isso, a nossa tentativa é essa. Um grande É isso aí. abraço e até Valeu, meu uma amigo. próxima. Valeu, obrigado, Nilo. Obrigado por mais uma vez jogar esse jogo aqui, que esse jogo é bom, gostou, gente? Vocês não sabem como isso é bom, assim, essa oportunidade da gente conversar sobre a doutrina, isso vai nos dando tanta força, tanto
é muito bonito esse processo todo, em que a gente vai revendo, renovando conceitos, rediscutindo coisas, revendo o passado, olhando para o futuro. É muito animador, na verdade, é fortalecedor demais. E essas oportunidades que Deus nos tem propiciado de estar aqui, esses tempos, esses períodos, nesses bate-papos, têm sido para nós muito bom. E nós esperamos, sinceramente, que esteja sendo para a maioria de vocês também muito bom. Um beijo nos corações. Nilo, muito obrigado pela tua participação conosco aqui, pelo teu auxílio aqui. E a vocês de casa, um beijo nos corações, muita paz, muita luz. E que Jesus nos auxilie a perceber a clareza desta doutrina que ele nos legou para a melhor compreensão da sua carta divina, que é esse evangelho maravilhoso que ele nos legou. Muita paz.